E passamos à secção 6.1, onde vamos concretizar então esta ideia de criar uma receita para depois criar objetos. E eu desta vez não vou copiar este código que aqui está, prefiro ir para o idle e programar e ir explicando à medida que vou programando. Portanto, qual é a ideia? Nós queremos criar novos objetos e os objetos que queremos ter, no caso deste contexto em que estamos inseridos, são quadrados e círculos. Queremos criar quadrados e círculos, de forma a que depois haja operações de cálculo da área, de quadrados e de círculos, mas que estejam associadas aos dados em causa. Okay? Portanto, primeira classe, classe quadrado. Por convenção, os nomes das classes quadrado. Por convenção, pus aqui um N a mais, por convenção os nomes das classes escrevem-se com palavras todas juntas com a primeira inicial em maiúsculas. Isto por oposição aos nomes das variáveis e das funções, que são palavras todas em minúsculas separadas por um underscore. Okay? Primeira coisa, uma palavra-chave nova, uma palavra reservada, classe, serve para definir uma classe. Okay? Depois, há uma operação especial para criar objetos, que é o construtor. É a operação que é chamada para criar e inicializar o objeto. Na verdade, as operações dentro de uma classe são funções como outras quaisquer em Python. Esta é uma função que tem um nome especial, o construtor. Em Python, portanto, vou definir uma função, def, e o construtor chama-se __ init __. É muito frequente as funções especiais terem um nome mais ou menos comum e reconhecível, mas estão precedidas de dois underscores e têm dois underscores antes e depois. Okay? Portanto, é o caso do construtor. O construtor em Python chama-se __ init __ e depois tem argumentos, é uma função como outra qualquer, e há uma coisa que eu vou repetir muitas vezes, é que o primeiro argumento de qualquer método de uma classe, um atributo de função é um método. Portanto, já estou a usar programação orientada para objetos. Estamos a assumir que o construtor também é uma operação, embora não a venhamos a chamar explicitamente. E, portanto, o primeiro argumento de qualquer método de uma classe é self, incluindo o construtor. Portanto, eu tenho que pôr aqui self. Okay? Vamos ver mais à frente qual é o papel deste self noutra operação, onde é mais fácil perceber isso. E agora, eu não consigo conceber um quadrado que não tenha um lado, o comprimento do lado. Neste contexto, estamos a definir os quadrados pelo comprimento do lado. E, portanto, não vou criar um quadrado sem ter o comprimento do lado, porque depois ficava com um quadrado sem lado, o que não faz sentido. Portanto, exijo que quem crie um quadrado forneça o comprimento do lado. Portanto, ponho aqui um argumento ao construtor, que é o comprimento do lado, e aquilo que eu vou fazer é dizer que os quadrados têm um atributo que se chama lado. Portanto, vou fazer self.lado igual a lado. Okay? O objeto em que estou a trabalhar é o self, é o objeto sobre o qual o construtor foi chamado. Este objeto é-nos fornecido pelo interpretador Python. Okay? Portanto, aqui do lado esquerdo tenho um atributo do objeto self, aqui do lado direito tenho um argumento da função init. Okay? E já está. O construtor, a única coisa que tem que fazer nos quadrados é criar o atributo lado. E há mais uma coisa que queremos nos objetos da classe quadrado, que é o cálculo da área. Def área. Portanto, quero uma função. Volto a repetir, o primeiro argumento de qualquer método de uma classe, e aqui sim, este é um método puro, e o construtor não é digamos, definido por nós, tem que existir este nome, mas área é definido por nós. Portanto, self, como há pouco. O que é que queremos retornar quando se pede para calcular a área sobre um quadrado? Queremos fazer return de lado vezes lado. Aqui estou a incorrer num erro de propósito, ok? Isto é uma função como outra qualquer em Python. E se repararem bem, nesta função não existe a variável lado, ok? Portanto, se nós deixarmos isto assim e executarmos assim, vai dar erro. Porque o interpretador de Python vai se queixar a dizer que o nome lado não está definido. O que nós queremos não é o lado argumento de uma função. É o lado atributo do objeto sobre o qual a área, o método área, foi executado. E, portanto, é self.lado que queremos pôr aqui. Self.lado vezes self.lado. Como é que nós sabemos que os
objetos self passados aqui têm o atributo lado? Porque são quadrados e fomos nós que criámos no construtor os atributos do quadrado e criámos um atributo lado. Okay? E portanto isto é o mínimo e está definida a classe quadrado. Eu só vou aqui ao PDF porque sei que há aqui um print que depois nos serve para sabermos quando é que esta função está a ser executada e eu vou aqui copiá-lo só para não ter que escrever, não ter que demorar muito tempo a escrever isto. Ok? Já está. E está definida então a classe quadrado. Estava ali a ver no PDF, ainda pus aqui mais uma função adicional, só para mostrar mais uma coisa que vou já dizer. Tal como estamos habituados, vou identar este, que não está bem identado, isto é uma função. Tal como estamos habituados em Python, o contexto faz-se pela identação de 4 espaços. Okay? E portanto, tudo o que está identado com 4 espaços em relação à palavra-chave classe está dentro da classe. Portanto, esta função está dentro da classe, esta função está dentro da classe. Esta que não está identada não está dentro da classe, é uma função como outra qualquer, que existe no programa principal, no contexto de execução principal deste programa. Okay? E pronto, está criada a classe quadrado.